Durante a leitura de um texto, você sabe quais informações devem ser destacadas? Ou na dúvida você acaba grifando o texto inteiro, deixando ele todo amarelo? Olá, meu nome é Mary Domingues, sou professora e nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse recurso, que é grifar ou marcar informações importantes em um texto durante os seus estudos. Vamos lá? A primeira coisa que você deve saber é que fazer marcações ou grifos em um texto não é exatamente uma técnica de estudo. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega um texto e você grifa uma frase ou destaca uma palavra com uma cor diferente, nesse momento você não está assimilando ou compreendendo o que está ali. O que você está fazendo é destacando, separando as informações importantes de um texto. Essas marcações, elas podem te ajudar em um estudo ativo e eu vou te dar 3 exemplos. O primeiro é no processo de revisão. Imagina que você tem uma prova ou um concurso público daqui a 2 dias. Você não vai ter tempo hábil para ler todo o material ou fazer a leitura dos textos na íntegra. Então o que você deve fazer? Você vai aproveitar os grifos que você fez e vai focar apenas nessas informações. Dessa maneira você acaba ganhando tempo, porque você não precisa ler o texto inteiro. Mas é claro, se você no momento de grifar o texto acabou grifando tudo ou grande parte dele, aí não ajuda muito. Você vai ter que ler o texto novamente e isso não é nada eficaz. As marcações também podem ajudar na memorização de conceitos. Durante a leitura de um texto, você vai se deparar com conceitos, exemplos e explicações. Desses 3 grupos, o que é importante você grifar é apenas o conceito. Mas é claro que as explicações e os exemplos são importantes durante a sua leitura, porque é dessa maneira que você vai entender melhor o conceito apresentado pelo autor. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você está lendo um texto que fale sobre alimentos transgênicos. Você não sabe o que é isso e você está procurando. Em determinado parágrafo, o autor diz que alimentos transgênicos são aqueles alimentos modificados geneticamente. Muito bem, você achou o conceito. Isso deve ser grifado. Mas você não conseguiu entender muito bem o que é uma modificação genética. Então, nos parágrafos seguintes, o autor fala que essas modificações são feitas no DNA do alimento, é a explicação. Que essas modificações são feitas em laboratório, a explicação continua. E ele ainda pode dizer que o milho e a soja sofreram modificações genéticas para serem mais resistentes aos insetos, às pragas. O que o autor trouxe agora? Um exemplo. Essas informações que foram dadas para explicar o que é um alimento transgênico e os exemplos citados não precisam ser grifados. Eles foram importantes para a nossa compreensão, mas não vão fazer parte dos nossos grifos. O que nós precisamos grifar é apenas o conceito, que é aquilo que a gente quer memorizar. As marcações também podem ajudar na construção de mapas mentais ou resumos. O único cuidado que você deve tomar é não fazer grifos excessivos. Em outras palavras, é não grifar demais. Se você usar muitas informações para a construção do seu mapa mental, ele vai acabar perdendo a sua função, que é apenas organizar ideias, as principais, em forma de um esquema. E se você pegar aqueles grifos excessivos para a construção de um resumo, esse resumo pode correr o risco de virar um plágio, ou seja, uma cópia do texto base. Mas você pode me perguntar, como é que eu vou saber o que é essencial? Quais são as informações principais? Eu tenho dúvida. Quando eu estou lendo e grifando, eu acabo realmente grifando o texto inteiro. O que eu faço? É muito mais fácil identificar as informações relevantes quando você já conhece o assunto ou o texto. Por isso, eu sugiro que você crie um repertório. Construa um conhecimento prévio sobre aquela temática do texto a ser lido. Assista a vídeos ou ouça explicação de professores sobre o assunto, porque ele vai indicar aquilo que merece a sua atenção. Mas se você não tem esse apoio, essa base, não tem a quem recorrer,
tem que realmente ler o texto sozinho para fazer os grifos, aí demanda um pouco mais de tempo e dedicação. Primeiro, porque você não pode, já na primeira leitura, ir grifando o texto. Sabe aquela pessoa que vai lendo e vai grifando já para ganhar tempo? Pois é, essa pessoa corre o risco de acabar grifando o texto todo, porque num primeiro olhar, tudo é importante, tudo é relevante, e ela acaba grifando demais. Ou pode acabar destacando uma informação no segundo parágrafo, ali um conceito, e durante a leitura observa que lá no quinto parágrafo tem uma explicação melhor. Pronto, já aconteceu um grifo desnecessário, repetitivo. Por isso, você deve ler uma parte, um todo. Leia em blocos. Pode ser um capítulo inteiro. Se o capítulo for muito grande, um tópico daquele capítulo. Se você estiver estudando legislação, leia apenas um artigo, mas pelo menos uma vez na íntegra, ele todo. Aí, a partir da segunda, terceira leitura, você começa a fazer os grifos. Uma informação importante é você não grifar frases inteiras ou parágrafos. Tente destacar apenas palavras-chave, no máximo expressões. Caso contrário, você vai ficar muito preso ao texto base e não vai conseguir explicar o conceito com as suas palavras. Outra dica importante é fazer uso de marcadores de textos de cores diversas. Quando uma pessoa grifa um texto utilizando várias cores, ela não está tentando, na verdade, embelezar aquele texto. Ela está fazendo uma tentativa de organizar as informações. Por exemplo, você pode ler um texto e grifar de uma cor aqueles conceitos que são defendidos pelo autor, e grifar com uma cor diferente aquilo que ele condena. Nós fizemos isso também no vídeo que nós construímos um mapa mental. Durante a leitura do artigo 13, nós observamos quais são os deveres dos professores. E por se tratar de deveres, nós grifamos os verbos de uma cor e aquilo que complementa o verbo de outra. É apenas uma tentativa de organizar aquilo que está posto. Para finalizar, eu quero lembrá-lo que isso é um processo. E eu sei que a princípio pode ser difícil identificar as informações principais, fazer os grifos, e isso pode levar muito tempo, mas não desista. A gente só consegue desenvolver essa habilidade por meio da prática. Se você quiser que eu grife um texto junto com você no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Espero que eu tenha ajudado, esclarecido dúvidas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever nesse canal. Obrigada por assistir até aqui, até a próxima, tchau!